Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula. E nesta aula então a gente vai falar sobre alguns conceitos da física que têm a relação com as integrais múltiplas, que é o caso da densidade e do centro de massa de um sistema, tá? Então vamos entender esses conceitos e entender a relação que eles têm com integrais. Vamos lá. Então considere a seguinte situação. Então eu estou aqui com uma reta, né? Uma reta sendo equilibrada em um ponto de origem aqui, certo? Aqui numa coordenada x2 eu tenho uma massa m2 e aqui numa coordenada x1 eu tenho uma massa m1, ambos em lados opostos deste ponto de apoio que é a nossa origem, tá? Então m1 e m2 são as massas de partículas pontuais sobre x1 e x2, respectivamente, tá? E aí então a gente diz que esse sistema aqui ele está em equilíbrio, tá? Se m1 vezes o módulo de x1 é igual a m2 vezes o módulo de x2. Por que tomando módulo, pessoal? Porque como um está de um lado e o outro está de outro desse ponto de apoio, então um tem coordenada negativa, né? Então para não ter esse problema. Em outras palavras, na verdade, para eliminar o módulo, a gente olha para isso aqui. Então, se m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 é igual a zero. Então, esse sistema vai estar em equilíbrio, então, se esse produto aqui desse lado é igual a menos esse produto desse lado. Então, eu tenho esse equilíbrio entre esses dois pontos, né? O menos vai vir do fato de que estão em lados opostos desse ponto de apoio, dessa origem desse sistema, tá? Muito bem. Então, essa é a definição do que significa um sistema estar em equilíbrio. Significa exatamente que o produto das massas pelas coordenadas, né, do ponto da partícula são zero, tá? De modo geral, se eu tenho n massas pontuais distribuídas em n coordenadas, x1 até xn, certo? Em uma reta L, então o sistema ele vai estar em equilíbrio se... Então o sistema está em equilíbrio com mais do que duas massas pontuais, se o somatório de todos os produtos de mi por xi for zero. Tá? Então ele considera tanto as coordenadas positivas quanto as coordenadas negativas. Tá? Então isso aqui significa que o sistema está em equilíbrio. Tá? Essa soma aqui, pessoal, que tem que dar zero, a gente chama ela de momento. Ela é o momento do sistema, tá? Em relação à origem. Tá? Esse é o momento do sistema. Então, um sistema está em equilíbrio se o seu momento for zero. Essa aqui é a ideia. Tá? Agora, olha só. Se eu vou pegar, não mais multiplicar, mas eu vou somar todas as massas, eu vou chamar isso de m. Então, m é a massa total de todas as partículas desse sistema. Então, a gente define o x barra, né, como sendo o momento, né, que é a soma de todos o produto das massas pelas coordenadas, né, então somatório de i variando até n, de mi, xi, dividido por m, que é a soma de todas as massas. Tá? Então esse carinha aqui, ele é o x barra. Então essa coordenada x barra aqui, ele vai ser chamado de centro de massa. Tá? O centro de massa, então, é o ponto cuja coordenada é esse x barra, que é exatamente o que? O momento do sistema dividido pela soma das massas. Tá? Essa é a ideia. Ou então eu posso reescrever isso como mx barra igual ao momento do sistema aqui. Tá? Então, fisicamente, x barra é o ponto sobre o qual poderíamos concentrar todas as massas do nosso sistema, sem alterar o momento desse sistema. Tá? Então, se o momento, o que vai acontecer se o momento for zero? Se o momento for zero, né, que significa que o sistema está em equilíbrio, significa que o x barra é a origem. Então, significa que ele já está em equilíbrio, né, ele já está apoiado, né, no ponto que dá a sustentação. Tá? Isso que significa que quando o x barra já quando o x barra é zero. Tá? Mas se a gente tem um sistema que não está em equilíbrio, significa que o momento do sistema não é zero. Né? Então, se ele não é zero, então vai ter um outro ponto, uma outra ordenada
x barra, né, outra abscissa, x barra, em que se eu concentrar, então se eu colocasse, né, a origem em cima desse ponto, então eu teria um sistema que entraria em equilíbrio. Tá? Então essa que é a ideia. Tá? Então a gente poderia concentrar todas as massas em cima desse ponto que não ia alterar este momento do sistema. Tá? Então o ponto P é chamado centro de massa do sistema.